Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Entenda Genética. Eu sou a Natácia e hoje nós estamos aqui nas nossas lives, nas nossas conversas de aquecimento para a nossa semana do DNA Filogel, do domínio nas análises e interpretações dos dados em filogeografia. Então, a gente vai fazer muita coisa bacana nesta e na próxima semana sobre a filogeografia. Se você não se inscreveu na semana do DNA Filogel, se inscreva, a gente vai colocar o link aqui para você se inscrever, ela vai ser gratuita, online, e a gente vai ter essa semana no final de agosto e início de setembro. Então, com muito conteúdo bacana para vocês, muita mão na massa, que eu sei que é o que todo mundo aqui gosta. Você hoje vai conversar comigo, nós vamos conversar sobre um tema interessante. Qual é o segredo dos meus estudantes que dominam as análises e as interpretações em filogeografia? O que essas pessoas fazem, o que essas pessoas têm? Primeira coisa, galera, não é todo mundo que faz curso ou que é o meu estudante que tem domínio nas análises. Não é todo mundo. Por que que não é todo mundo? Porque não é todo mundo que faz o que precisa ser feito. O fato de você entrar em um curso, entrar em uma disciplina, o fato de você comprar alguma coisa para te ajudar nesse caminho não faz com que você tenha domínio para analisar dados genéticos, domínio para interpretar o seu trabalho filogeográfico. Longe disso. Mas alguns estudantes que passaram por mim, eles sim têm o DNA, sim têm o domínio para analisar e para interpretar dados em filogeografia. E o que eu quero conversar com você é sobre o que essas pessoas fazem ou fizeram. Por quê, gente? O sucesso, ele deixa rastros, o insucesso também deixa rastros. Eu sou uma pessoa que gosto muito de aprender com os outros. Então, quando eu era criança, as pessoas falavam que eu conversava demais, que eu falava muito e tudo mais. Mas é porque eu sempre fui muito curiosa. E eu acredito piamente que a gente não precisa passar por algumas situações quando a gente conversa. Então, toda vez que, por exemplo, eu vou viajar e eu sei que a minha amiga ou um amigo foi para uma determinada cidade, eu ligo para pedir referência de hotel, para pedir referência de transporte, para perguntar se a cidade é segura, se a cidade não é segura. Então, quando eu vou, por exemplo, também escolher algum restaurante ou uma banquinha da feira, eu sempre gosto de conversar. Você já comprou nesse lugar? Você já conversou com essas pessoas? Por quê? Porque a gente pode ter surpresas desagradáveis que podem ser evitadas. Então, muita gente acha que a gente tem que sofrer para ter as coisas, sabe? Gente, não. Tirem isso da cabeça de vocês, especialmente dentro desse universo da academia. Muitas pessoas acham que para você ter, entre aspas, né, alguma coisa, né, você tem que sofrer, que isso é mandatório, porque elas sofreram, então você também tem que sofrer. E não é assim que as coisas funcionam. Nós escolhemos estudar, nós escolhemos fazer o que nós estamos fazendo, e isso tem que ser prazeroso e libertador. Ontem eu recebi uma mensagem, gente, que vocês não têm noção de como essa mensagem mexeu comigo. Um relato de uma moça que, olha, assim, sem comentários, e me deu mais estímulo ainda para poder conversar sobre esse assunto com vocês, tá? Porque ela estava num desencanto tão grande com o trabalho que ela tinha se dedicado tanto para fazer, um bloqueio mental gigantesco, porque era um ambiente em que as pessoas eram não, né? As pessoas acham que você precisa sofrer, que você precisa passar por coisas que não necessariamente você precisa. Então eu advogo muito que você pode aprender, você pode passar pela sua pós-graduação, você pode supervisionar alguém sem necessariamente passar por todo um processo que vai ralando a gente, que vai machucando a gente. Isso é muito ruim mesmo. Então, primeira coisa que você precisa ter na sua cabeça:
Saiba o que você está fazendo e o porquê você está fazendo e como você quer chegar nesse lugar, tá? Mas converse com quem já passou, porque isso ajuda muito você a não escorregar em locais que são ruins. Quando eu fui fazer o meu doutorado, eu perguntei: olha, você sabe como é tal programa? Você sabe como funciona tal professor? Porque eu não queria aprender isso, eu não queria aprender isso sofrendo. Eu não queria aprender isso passando por situações desagradáveis. Isso também funciona nas nossas análises, nas nossas interpretações. Então, quando eu falo aqui para vocês, tem o domínio para analisar, tem o domínio para interpretar, parece uma coisa assim muito técnica, né? Mas não é isso que eu quero falar para você, vai muito além. A questão aqui é que você tenha segurança para você analisar os seus dados, que você sinta que o trabalho é seu, que você tenha autonomia para tomar suas próprias decisões. Principalmente, pelo menos para mim, essa seria uma grande motivação, que você não fique na mão dos outros, entendeu? Porque é horrível aquela sensação de você estar na mão das pessoas. É horrível aquela sensação de que você não pode fazer, que você depende de alguém. Olha, já tô falando aqui que colaboração é bem diferente, tá? Bem diferente de uma dependência. Quando você colabora, é algo que você faz, outra pessoa faz, algo mútuo para cada um de vocês aí no sistema. Mas eu não sei você, mas quem que gosta de depender, gente? Quem que gosta de ficar na mão dos outros? Gente, isso é horrível. Então, pode parecer um pouco longe, né, quando eu falo assim: tem o domínio, tem o seu DNA, vai aprender a analisar. E por vezes você pode olhar para algumas pessoas e acharem que essas pessoas são ETs, que só quem realmente é muito foda, muito nerd, quem realmente é de outro planeta consegue analisar. E que isso não faz parte do seu universo e que definitivamente não é para você. Mas sim, é para você, é para quem quiser aprender, para quem quiser trabalhar com isso. Só que tem alguns passos que eu quero falar para vocês e algumas coisas que você precisa fazer se você quiser, assim como esses estudantes, ter sucesso dentro do que você se propôs a fazer. A primeira delas é já tirar da sua cabeça que ficar apertando botões, ficar apertando linha de comando é saber analisar, é saber interpretar. Gente, definitivamente não é isso, não é isso mesmo. Por que que não é isso? Porque você precisa entender o contexto que tem por trás. Você precisa saber o porquê que você está apertando aquele botão. Você tem que entender qual que é o fundamento para aquela escolha, né? Ontem a gente estava numa das nossas lives de aquecimento e uma das coisas que eu conversei com o pessoal foi sobre alinhamento. Então a gente estava conversando sobre alinhamento, sobre edição de alinhamento, que fazer, né? Será que é só simplesmente você passar o programa e alinhar? Não, tem muita técnica por trás na parte de edição de sequências que a gente precisa ter consciência, porque senão as nossas análises elas ficarão todas erradas. E não importa se você apertou o botão certo, se você apertou o botão errado, não importa, são partes muito sensíveis e que precisam da nossa atenção. Por isso que eu sempre falo isso, sabe? Não é só ficar apertando o botão, não é só ficar fazendo as coisas de uma forma mecânica, sabe? Pegando modelo de input e achando que isso é o sucesso e que isso vai salvar o seu trabalho. Não vai. Primeira coisa que essas pessoas, esses estudantes, eles tiveram, os estudantes que fizeram o meu curso, que eu vi que fez com que eles tivessem sucesso nas suas apresentações, na elaboração dos seus trabalhos, na orientação dos seus alunos, porque a gente tem muitos professores que fazem os nossos cursos, é a decisão. Essas pessoas, elas decidiram que elas teriam esse domínio. E quando eu falo esse domínio, o que é para mim, não necessariamente é para você. Quando eu falo do domínio, gente, é simplesmente o conjunto das habilidades que você precisa para desenvolver o seu trabalho. A gente não tem que saber tudo. A gente não tem que ser bom o tempo todo. A gente tem que ser ético, coerente e responsável. Mas nós não precisamos ter esse peso, essa carga de ter que saber tudo sempre, o tempo todo. Isso é muito pesado. Mas você pode decidir que você, dentro daquilo que você escolheu fazer, vai tomar a decisão de aprender a fazer as suas análises
justamente pelo que eu te falei, para você não ficar na mão dos outros, para você ter tranquilidade. Olha, eu já falei, para mim, a minha defesa, fiquei ansiosa antes de defender? Fiquei muito. Só que durante a minha defesa, eu me senti tão bem, foi tão bom, totalmente diferente das outras experiências que eu tive, porque eu tinha decidido que eu ia fazer aquela bodega funcionar. Então, não adianta você entrar num curso ou você ir para uma disciplina se você não tomar a decisão de que você vai aprender a fazer aquilo. Então, chega um momento que ou você vai ficar na zona de conforto, e é ruim falar isso, mas é uma zona de conforto, e você vai escolher a pílula azul ou você vai escolher a pílula vermelha e você vai enfrentar tudo que a realidade tem e vai aprender a fazer, porque olha, não é fácil. Eu podia mentir para você e falar: "Não, senta lá que é fácil, vai ali que é tranquilo". Não é. Assim como qualquer coisa na vida. Qualquer coisa que a gente se propõe a fazer não é simples. Por que seria simples você fazer a sua pesquisa, que vai muito além de você analisar, vai muito além de você interpretar, processar seus dados? É toda uma construção. Então, a partir de agora, você já vai começar a fazer o checklist aí das pessoas que dominam, das pessoas que têm autonomia, que sabem analisar, que sabem interpretar em filogeografia. Você vai decidir, é a hora da decisão. Você vai falar: eu vou aprender a fazer isso, e pronto. O como vem depois, mas a partir do momento que você toma a decisão, você vai. Gente, esses dias, né? Esses dias não, tem um mês mais ou menos, que a gente tomou decisão aqui em casa de fazer exercício físico. Porque a gente oscilava muito, sabe? E sempre tinha uma questão, uma. É uma desculpa mesmo, sabe? Alguma coisa que não era prioridade. Por exemplo, eu tinha que preparar uma aula, ou eu tinha que entregar um artigo, eu tinha que fazer não sei o que com algum aluno. E eu nunca fazia, eu ficava muito envolvida nessas atividades, mas eu esquecia que aquilo para mim era importante, né? Fazer atividade física. Não gosto, tá, gente? Faço por obrigação, mas eu sei que é importante. Por isso que eu tô falando pra vocês. Nem tudo que é bom a gente gosta. E aí, mas eu vou fechar essa outra ideia porque eu tô falando em mosaico, né? Mas enfim, e aí agora a gente tem um mês que todos os dias a gente tá fazendo atividade física. Tem os dias de descanso, mas assim, pra mim é uma batalha e que eu estou vencendo. Então assim, eu tomei uma decisão e eu estou honrando com essa decisão. Então nesses dias que nós estamos aqui nas lives de aquecimento da semana do DNA Filogel, para eu conseguir estar aqui no horário e fazer as minhas outras atividades e produzir um conteúdo de qualidade para vocês, eu estou acordando 5 horas da manhã. Por quê? Porque eu não vou parar de fazer os exercícios físicos, eu não posso parar. E é a mesma coisa com as análises. Tem uma culpa um pouco também na nossa mente de pensar assim, não, eu tenho que gostar. Eu tenho que gostar porque eu tô fazendo isso, porque eu tô fazendo meu doutorado, meu mestrado, eu oriento, eu tenho que gostar. Gente, a gente não gosta de todo o processo, muitas vezes. E tá tudo bem, entendeu? Porque você tem um todo ali. Então, eu adoro o resultado do exercício físico. Eu detesto fazer exercício físico. Mas para eu ter o resultado do exercício físico, eu tenho que fazer, não tem outro jeito. Por isso que eu falo que é tomar decisão, entendeu? Tipo, quando você toma decisão, você faz. Só que uma decisão sem a motivação não vai para frente. Não vai. E aqui eu não tô falando aquele papinho de, ai meu Deus, motive-se, acorde de manhã, gratidão, hashtag, obrigada. Não, não é isso, tá? O que é motivação? É o motivo da ação. O que te faz fazer aquilo que você tá fazendo, sabe? Por que você tá fazendo aquilo? Isso é uma das coisas que os meus estudantes, eles têm, esses que tiveram, né? Como eu falei pra vocês, nem todos chegaram lá, mas os que fizeram, tiveram. Então, eu tenho um aluno que assim, me marcou bastante uma coisa que ele falou pra mim, que a motivação dele era sentir que o trabalho era dele, porque até então ele não sentia que o trabalho era dele. Como que eu sei que ele falou isso? Porque quando eu converso com os meus estudantes, bem no começo, eu mando um questionário e eu pergunto: por que você quer fazer isso? Né? Tipo, qual que é a sua motivação? Onde você quer chegar com isso daqui? Porque não pode ser, gente, do puff do além, não dá pra ser, entendeu?
E aí esse estudante respondeu isso. E eu fiquei, nossa, senti que o trabalho é meu. Realmente, eu lembro que quando eu estava no meu mestrado, demorou para eu sentir que o trabalho era meu. Eu simplesmente me sentia uma prestadora de serviços num primeiro momento, né? Uma pessoa que obteve os dados, que ia gerar aquilo, mas eu não sentia que aquele trabalho era meu, porque ele já tinha passado na mão de várias pessoas esse projeto. E eu lembro que para mim foi muito importante sentir que o trabalho era meu. E eu passei a sentir que o trabalho era meu. E aí, quando ele falou aquilo, aquilo me conectou, sabe? Tipo, falei, caramba, é isso mesmo, senti que o trabalho é meu. E depois eu mandei uma mensagem para ele no final, ele é até de Minas, o Flávio. Mandei uma mensagem para ele e aí eu perguntei, ô Flávio, mas e aí, que você sentiu, né? E ele falou justamente isso, né? Eu senti que o trabalho, ele era meu, que passou a ser meu trabalho. Fantástico, né, gente? Por quê? Porque agora ele tinha segurança para fazer as análises. Ele não ficava esperando alguém falar o que, que ele tinha que fazer. Ele sabia tomar decisões. Então, por isso que dominar análise e interpretação não é simplesmente apertar botão. Você vai saber, eu vou escolher essa análise, vou fazer isso e isso. E eu já vou conversar com vocês sobre essa parte, tá? Sobre a escolha de análises e tudo mais. Mas faz sentido? E especificamente nesse caso, ele era formado numa área bem distinta da filogeografia, sabe? Porque geralmente, gente, a filogeografia, você precisa ter uma parte muito sólida de ecologia, biogeografia, você tem que entender sobre geologia, dinâmica climática. Por isso que eu digo que é uma área hiper complexa, porque para você conseguir interpretar os seus dados de forma satisfatória, você tem que ir além. Não dá simplesmente para você olhar para o dado genético e falar, nossa, tá diferenciada essa população. E daí? O que isso significa, entendeu? Não é simplesmente isso. Então, eu fiquei muito feliz. Eu tive uma outra estudante que eu achei muito interessante, que a motivação dela, então, o motivo da ação dela tomar essa decisão, foi porque ela queria qualificar no primeiro ano de doutorado. Eu confesso que quando eu li a motivação dela, o motivo da ação, eu fiquei meio assim, eu falei, mas tem que ter um motivo da ação, qual que é, né? O motivo da ação dela, a estrela dela, né? O que faz ela motivar a fazer isso? Uai, se é qualificar no primeiro ano de doutorado, quem sou eu para puxar o tapete, né? Ou como diria meu esposo, parafraseando, colocar água na cerveja dos outros, porque aqui a gente não bebe, colocar água no nosso açaí. Quem sou eu para fazer isso, né? Ela queria fazer aquilo, ela tinha todas as condições. Achei ousado, mas ela fez, ela decidiu, ela assistiu às aulas, ela colocou a mão na massa e ela fez. Ela fez e ela qualificou. Gente, eu senti tanto orgulho dela, porque eu falei, caramba, a bicha foi lá, falou que ia fazer e fez. Então a gente tem que ter um motivo da ação. Tem que ter esse motivo da ação. Quando eu tinha alunos na UFG, os meus melhores alunos, eles tinham um motivo de ação, sabe? Então eu tinha um aluno que ele queria colocar uma determinada análise num artigo dele. Ele foi fazer a disciplina para aquilo. E ele foi e colocou aquela análise no artigo dele e publicou. Então, se a gente não tiver isso claro, fica muito difícil você fazer o negócio. Porque, gente, algumas vezes é chato. É chato, sabe? Eu podia ficar falando, não, é legal o tempo todo, vamos lá, ser feliz, alegre, contente. Não. Algumas vezes a bunda vai doer de você ficar sentado. Algumas vezes você não vai querer olhar para aquilo. Algumas vezes você vai tomar abuso daquele negócio, que foi o que eu falei para vocês que aconteceu com a menina que ontem eu conversei. Isso é muito ruim, a gente não precisa chegar nesse ponto, sabe? De tomar abuso das coisas, não. Então, quanto mais a gente se cerca de elementos que nos deem essa autonomia, e aí eu já tô falando pra você o que essa galera fez, tá? Que levou eles no motivo da ação. É melhor, porque às vezes você vai estar num ambiente tóxico e você se blinda minimamente disso, né? Conseguindo fazer as suas coisas por você mesmo. Ou você está num ambiente super colaborativo e você traz um boom para aquele ambiente. Então, saiba qual é o motivo do seu esforço. Porque se você não souber o motivo do seu esforço, se você não tiver uma coisa que te motiva lá, vai ser pesado e você vai ficar com aquela sensação de que você está carregando o mundo e não vai para frente, né?
Então, esse motivo da sua ação, esse motivo de você aprender a analisar, nunca pode ser um terceiro, tá? Então, não pode ser uma coisa que alguém tá colocando uma prenda lá pra você e você tá saindo correndo atrás porque alguém falou pra você que tinha que ser dessa forma. Então, o motivo da sua ação não pode ser eu falando que você tem que fazer isso, que você tem que dominar, você não tem que fazer nada. Você tem que identificar qual é o motivo da sua ação. Todos esses estudantes que tiveram sucesso, que conseguiram atingir seus objetivos, eles sabiam exatamente o porquê. E a motivação deles não foi porque um orientador falou ou porque eles escutaram alguém falando que tinha que. Era a motivação de querer defender com tranquilidade, de querer publicar com tranquilidade. Era também a motivação de querer orientar os seus estudantes com maior qualidade. Então, tinha uma motivação. E você precisa descobrir qual que é esse seu motivo da ação para você ter o seu domínio. E quando você decidir isso, gente, abraça o processo. Esse também foi outro ponto que esses estudantes tiveram. Por mais que fosse difícil, por mais que fosse complexo, eles abraçaram o compromisso. Então, abrace o compromisso que você fez com você, tá? Esse também é um passo importante, porque até hoje de manhã eu estava fazendo exercício, gente, e senhor, eu não estava querendo fazer esses exercícios de jeito nenhum. Eu, para ser sincera, estava pensando, por que eu estou fazendo isso? Eu não quero fazer. E foi ficando muito difícil, porque eu tinha um conflito interno na minha cabeça, que era, você tem que fazer o exercício. E aí outro conflito interno na minha cabeça também, eu não vou fazer o exercício. Eu não quero fazer esse exercício. Então, assim, o meu desempenho caiu bastante. Por quê? Porque eu não tinha abraçado o compromisso que eu tinha feito. Já que você fez o compromisso, já que você quis continuar com isso daí, então, abrace aquilo que você optou por fazer. E lembre-se que é um processo, tá? Então, você não vai olhar para uma aula ou olhar para um modelo de input ou assistir um dos nossos conteúdos aqui e falar: nossa, agora eu já sei fazer tudo, que beleza, que maravilha. Vai demorar, gente. Vai demorar. Se você quiser comer alface, você vai plantar a sementinha e vai nascer alface num tempo diferente, por exemplo, que se você quiser comer uma manga. Então, a manga demora muito mais tempo para nascer, para florir, para você pegar aquela fruta, enquanto que a alface não. Então, você tem que entender quais são suas batalhas e o que efetivamente você vai fazer para você atingir o seu objetivo, para você ter o seu sucesso. Agora, 4 coisas que eu conversei com eles e que eu identifiquei que fizeram toda a diferença ali com essas pessoas. Primeira coisa, você ter teoria. Ter um bom fundamento de teoria. Gente, praticamente todos eles, todas elas me falaram que não tinham base teórica. Então, não sabia o que era estrutura populacional, não sabia o que era diversidade genética, não tinha clareza do que eram os fatores evolutivos, não sabia o que era um equilíbrio de Hardy-Weinberg, não sabia qual era a definição de haplótipo, qual era a definição de rede de haplótipo, qual era a definição de linhagem. Essas pessoas não sabiam esses elementos. E aí, você pode pensar, eu sei como essa pessoa não sabia. Ou você pode pensar, eu também não sei, entendeu? Não sei, mas o fato é que cada um tem sua limitação. E a gente não tem que ter vergonha disso. A gente tem que correr atrás de aprender, porque se você está trabalhando com isso, todos esses conceitos você precisa saber. Só que para essas pessoas foi muito importante elas saberem o que eram essas definições, para elas entenderem os trabalhos que elas estavam fazendo. Esse foi um ponto importante. Outra coisa que eles relataram era a parte prática. Olha, quase todo mundo que entrou que me responde, porque nem todo mundo responde, fala: eu queria ter começado antes a analisar. Eu queria ter começado antes a analisar. Então, teoria, prática, colocar a mão na massa. Ah, Natácia, mas eu não sei como eu faço. Gente do céu, o tanto de aula de tutorial que tem nesse canal, tem muita aula de tutorial nesse canal. E se você quer começar a aprender agora, a melhor coisa que você pode fazer é entrar no programa que você quer aprender a fazer e olhar o manual desse programa. Não é um bicho de 7 cabeças, eu prometo para você. E geralmente dentro dos programas a gente tem os arquivos de entrada
que são modelinhos de input. Então, abre aqueles trem lá, gente, abre aqueles inputs, aperta qualquer botão ali, só para você começar a pôr a mão, o pé na água, entender que não é de outro planeta, que você consegue fazer essas análises, porque só fazendo você vai aprender. Você pode assistir os nossos vídeos de tutorial que nós temos aqui no Entenda Genética tranquilamente, mas você não vai saber analisar. Não vai. Enquanto você não fizer com o mouse, com a mão, com a cabeça, raciocinando. Então, isso ajuda? Ajuda muito. Mas você tem que tomar a decisão e você precisa fazer a parte prática. E não vai esperar esse negócio quando você tiver seus dados. Não espera, tá? Aprenda a analisar antes, porque não é um negócio trivial. Principalmente para filogeografia. Até que a genética de populações, eu acho que é um pouco mais tranquilo. Não que não seja complexo, mas é porque as análises em filogeografia, elas demandam tempo demais. A gente faz um negócio que chama modelagem. Então, você tem que ficar ajustando parâmetro, testando, encontrando priors, e tudo isso demora muito para ser feito. Por isso que eu acho que é muito importante que você ponha a mão na massa antes. A outra coisa, o outro elemento que eles consideraram importante, que fizeram com que eles, né, atingissem o objetivo deles, era a interpretação. Então, não adianta você simplesmente saber apertar botão, você tem que saber interpretar. Então, olha, era teoria, prática, interpretação e a repetição disso tudo. Praticamente todos eles reassistiram, refizeram o que a gente tinha ali dentro da proposta. Coisas importantes para falar para vocês. Nesse contexto todo, esquece você achar que você aprendeu e que acabou. Gente, não é assim. Você aprendeu e continuará aprendendo. Tanto que eu ensino aqui o domínio nas análises, eu ensino o domínio nas interpretações, mas eu não só sabe tudo de filogeografia, longe disso. Eu entendo, eu busco, eu aprendo, mas sempre eu tenho que aprender mais, sempre eu tenho que me atualizar e eu nunca posso me contentar com o universo que eu sei de análises. A gente sempre tem que continuar lendo, buscando, então tira da sua cabeça que você vai aprender e acabou, ou pior, que essas habilidades são dons. Algumas pessoas entraram achando que, tipo assim, não, isso aqui, meus alunos, isso aqui é para outra pessoa, nem sei se eu vou conseguir fazer, tem que ter dom para analisar, tem que ter dom para interpretar. Não, não tem que ter dom, tá? Tem que ter decisão. Não tenha isso, não se limite com isso. Eu já fiz um vídeo aqui, depois eu vou deixar linkado aqui embaixo, que eu falava que eu tinha essa limitação, principalmente na minha graduação. Eu achava que quem analisava, gente, era só quem era muito foda, quem tinha o dom, quem podia, que eu não podia. E, gente, que besteira, como a gente se limita pelas nossas crenças limitantes. E é por isso que a gente tem que sair da zona de conforto. Olha, quando você vai tomar a decisão de analisar, eu sei que não é confortável. Eu sei que você tem um monte de coisa para fazer. Eu sei que você tem muita, mas muita demanda. Mas a gente tem que sair da nossa zona de conforto para a gente crescer. E isso em qualquer área. Mas especificamente aqui conversando com vocês sobre a filogeografia, você vai ter que fazer esse movimento se o seu projeto é com isso, se você não quiser ficar na mão das pessoas. Porque se você não fizer isso, você vai ficar na mão das pessoas. E isso é muito, muito ruim. Eu sei que o tempo é um recurso limitado. E meus estudantes falaram, um estudante, na verdade, falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse assim, nossa, Natácia, o que você oferece é um cardápio de análises. É um cardápio de análises. Porque eu vou lá e pego aquela que me interessa. Eu achei o termo interessante, sabe? E é verdade. Você não precisa, gente, saber e aprender a analisar todas as coisas do planeta. Para com isso. Foca, identifica aquilo que você precisa aprender para chegar no seu objetivo. Ah, mas o fulano falou que eu tenho que aprender isso, isso, aquilo. Responde o seu objetivo. Eu não tô falando que você não tem que aprender, não. Se você quiser aprender, vai lá e aprende. Mas eu tô falando aqui sobre a questão do nosso tempo. Olha, eu espero honestamente, e eu quero conversar mais com vocês sobre isso, que vocês não fiquem só com a cabeça assim, ó. Eu tenho que fazer o meu doutorado, eu tenho que fazer o meu mestrado, eu tenho que terminar, eu tenho que orientar, eu tenho. Não façam isso com vocês. Busquem fazer coisas paralelas, busquem encontrar outros universos,
Busquem fazer coisas também por vocês que vão além da academia, tá? Desenvolvam outras habilidades. Vivam a vida de vocês. Então, para isso, você tem que fazer escolhas assertivas. Não dá para você aprender tudo. Olha, esses dias eu estava pensando, eu quero aprender francês, eu preciso programar, preciso aprender a programar, eu preciso aprender a fazer não sei o quê. Era tanta coisa que eu queria aprender. Nossa, o que mais? Eu queria entrar na natação e eu fui olhando o tempo e falei, nossa, mas você tá bem querendo ir pro caminho da frustração, né? Por quê? Porque não é que a gente não possa fazer as coisas, mas a gente tem uma limitação de tempo. Então, por exemplo, se eu quiser fazer hoje um artigo e submetê-lo hoje, eu não vou conseguir. Ah, é porque eu não tenho habilidade ou é porque eu sou um Zé Ruela que não dou conta de fazer as coisas? Não, não é isso. Eu não vou conseguir fazer porque o tempo de você fazer o artigo demora. Então a gente se frustra muito. Gente, eu vivo fazendo isso, eu falo, eu vivo fazendo isso. A primeira pessoa que escuta o que eu tô falando sou eu, tá? Quantas vezes eu falo, vou corrigir um trabalho de um estudante e vou entregar amanhã. E não, eu não consigo, porque eu não otimizo o tempo. Eu não penso, não é otimizar o tempo, eu não penso assim, ah, isso aqui leva tanto tempo para fazer. Então, eu preciso de tanto tempo para fazer. Não, a minha cabeça processa mais rápido, sabe? Ou então eu tenho que dar uma devolutiva para um colaborador. Amanhã eu dou essa devolutiva para o colaborador. Pausa para uma semana depois. Porque a gente não sabe fazer planejamento, a gente não sabe fazer organização de tempo. A nossa mente ela é muito acelerada. Então é por isso que eu estou falando para você que num trabalho, se você está fazendo o seu trabalho, não precisa de você aprender tudo quanto é análise. Aprende primeiro aquelas análises que realmente vão te ajudar no seu trabalho. Eu sei que isso pode estar em contramão do que muita gente fala, mas eu olho muito para o ser humano, muito para as pessoas que estão aprendendo de uma forma integral. Você necessariamente tem que fazer o trabalho com tudo que todo mundo mandou você colocar. Às vezes as pessoas mandam colocar coisa errada, gente. Às vezes as pessoas mandam colocar coisa que não faz sentido, sabe? Não tá nem aí com você, com seu tempo, sabe? Então, assim, como que eu vou decidir se aquela sugestão que a pessoa está me dando, ela faz sentido ou não? Se eu vou colocar ou não? Se é para mim ou não? Como? Entende? Se eu tiver o domínio, eu vou saber interpretar que aquilo que ele está falando não faz sentido nenhum. É abobrinha. Não, não vou fazer esse negócio. Então é você saber fazer as suas escolhas, tá? Pensa aí no tempo que você tem, em quais análises você vai aprender. Mas você acabou de falar para mim para eu sair da zona de conforto. Sim, isso é sair da zona de conforto. Planejamento. Planejamento. Ficar na zona de conforto é ficar achando que você vai conseguir fazer tudo e ficar no mundo da ilusão, porque não vai. Eu sinto muito de falar. E aqui eu sou muito honesta com vocês. Eu fico assim de cara com as pessoas que falam, não, em uma semana você aprende. Ai, gente, desculpa. Não caiam no conto da sereia, porque não, isso não é possível, de verdade. Não dá, cara. É questão temporal. Eu demoro um tempo para clicar no teclado. Então, até isso a gente tem que contabilizar. Eu demoro X tempo para digitar um negócio. Então, não é simples desse jeito, sabe? Por isso eu falo para você, tempo é recurso limitado? Pensa no que você precisa fazer, tá? E outra coisa importante também que esses estudantes eles me reportaram. E ó, se não fizer sentido o que eu tô falando, vocês podem colocar, tá? Tipo, ah, Natácia, não faz sentido o que você tá falando, ou tô concordando, faz sentido. Ou se você tiver alguma opinião a respeito, coloca pra mim que vai ser um prazer ouvir você e a gente vai discutindo aqui e se torna um diálogo mais rico, porque eu sei que essa conversa aqui vai ajudar outras pessoas que assistirão isso aqui no futuro. Então, taca bronca, coloca aí o que você acha, tá? Outra reclamação que eles, não reclamação, mas é uma reclamação que eles tiveram e que eles disseram que mudou o jogo para eles terem essa segurança no momento de defender, de submeter, de trabalhar dentro da área deles, né? Uma coisa, gente, é o conteúdo da faculdade. Outra coisa é o que você precisa fazer no seu trabalho. Qual era a maior reclamação que eu recebia quando eu estava lá na UFG? Que era o seguinte, o pessoal falava, eu não entendo por que que não tem uma disciplina que ensina a fazer a minha tese, a minha dissertação, entendeu? Então, por exemplo, se tinha uma disciplina de genética de populações, ela era uma disciplina teórica. Ela é importante, gente, é importante você saber a parte teórica, realmente é importante.
Mas, e aí quando você for fazer seu trabalho, você vai fazer de que jeito? Como é que você vai analisar? Entendeu? Então, assim, em algumas universidades, esse conteúdo que é no formato da universidade, no formato da avaliação, ele não vai contribuir tanto com você. Então, não crie expectativa em cima dele, que é o que muita gente faz. Pensa, não, quando eu fizer a disciplina, vai resolver o meu problema. Olha, talvez não. Eu tive a oportunidade de no meu mestrado, fazer disciplinas maravilhosas que ajudaram bastante no desenvolvimento das minhas pesquisas, muita sorte mesmo. Mas isso não aconteceu no meu doutorado. E o meu doutorado foi numa universidade muito boa, numa instituição de pesquisa muito boa, com professores muito bons, mas eu não tive uma única disciplina mão na massa. Eu não tive. Aí eu fui pra fora, eu fui buscar outros locais para eu aprender. Eu fiz curso no exterior, eu dei meus pulos, entendeu? Porque naquela época eu também tive muita sorte que a USP tava com muito incentivo pra gente fazer curso e tudo mais. Então eu fui atrás, mas eu não tive isso. E quando eu me deparei com a possibilidade de um curso que me mostrava como que era pôr a mão na massa, como que era fazer aquele negócio ali no campo de batalha, mudou minha cabeça e eu falei, eu preciso fazer isso no Brasil. E aí eu fiz isso na UFG com filogeografia. Então, todo mundo que ia fazer disciplina de filogeografia saía com a parte teórica e com a parte prática, feita, interpretando, né? Com genética de populações também, a gente fez isso com genética da conservação. E depois eu trouxe os cursos online aqui para a internet. Então, eu acredito muito que é importante, sim, a gente ter a teoria e tudo mais, mas eu já vi muito professor que nem sabia o que estava falando. Podem criticar e falar o que quiserem, mas é verdade. Que estava dando disciplina que nem sabia o que estava falando, entendeu? Simplesmente ia lá, lia o livro e ensinava. Então, isso daí vai te levar a concluir o seu trabalho, vai te ajudar a fazer análise de qualidade, vai te ajudar a tomar decisão, vai te ajudar a pensar na sua pergunta de pesquisa. Isso vai te ajudar a orientar os seus estudantes, que aqui a gente tem professor também, vai te ajudar a finalizar o seu trabalho, fazer uma defesa e ter seu título. Então, onde a gente aloca tempo e expectativa? Não tô aqui falando mal, você tá falando mal. Não, não tô falando, eu tô falando a realidade para vocês. Se vocês discordarem, pode colocar aqui que eu quero conversar. E eu falei que não é em toda a realidade, mas assim, tem muito lugar, gente, que simplesmente você faz a disciplina e depois você que se vire para fazer o seu trabalho. Você que se vire. Então, assim, para mim, não tem melhor metodologia que a metodologia mão na massa, que tem a teoria, que tem a parte prática e a parte de interpretação associada. E esse daqui foi o elemento que eles disseram que definitivamente mudou para eles ali na hora deles defenderem e terem o trabalho pronto, né? O fato deles terem colocado a mão na massa com dados, isso daí mudou completamente. Aí chega um ponto importante. Que análises fazer então? Já que você falou para mim que eu posso simplesmente escolher e focar o tempo em algo mais assertivo. Eu vou falar um negócio para você. Sabe arroz com feijão? Gente, arroz com feijão sempre funciona, sempre dá certo, entendeu? É uma base. Às vezes as pessoas até falam, faz o arroz com feijão, como se fosse uma coisa, mas cara, tem tudo que você precisa ali. O arroz com feijão. Então, eu gosto muito desse tipo de análise, arroz com feijão. O que é uma análise arroz com feijão? Fundamento. O que um trabalho precisa ter para ele ser robusto, para você conseguir defender, para você conseguir publicar um artigo científico, para você conseguir orientar os seus estudantes. O que você precisa ter dentro de um artigo científico que vai fazer com que o revisor olhe e fale, nossa, esse artigo aqui é massa. Gente, arroz com feijão. Não adianta você fazer aquela sobremesa maravilhosa, que é linda, mas que não sustenta. Então faz o arroz com feijão, faz a goiabada com queijo, que agrada, se não todo mundo, mas quase todo mundo. Então, uma dessas alternativas aí você pode fazer, que eu tenho certeza que vai dar bom, tá? Outra coisa importante que mudou o jogo para essa galera: estabelecer a pergunta de pesquisa. Por que eu não falei quais eram as análises arroz com feijão ou goiabada com queijo?
porque eu não sei qual é a sua pergunta de pesquisa. Então, seria uma irresponsabilidade minha aqui sair falando para você, faz essa análise, essa análise, essa análise. Eu não sei o que você está perguntando, mas muitas vezes nem você sabe. Então, assim, uma coisa que é muito importante de você ter em mente é qual é a sua pergunta de pesquisa. Natácia, mas como assim? Qual é a minha pergunta de pesquisa? Por que você está falando isso? Olha, eu vou te falar por que eu estou falando isso. Que é o seguinte, sem a sua pergunta de pesquisa, você não vai saber qual análise fazer. Porque um trabalho científico precisa responder alguma coisa. Então, como que eu não tenho uma pergunta? Como que eu tenho um trabalho se eu não sei o que eu estou procurando? Se você não sabe o que você está procurando, vai perder tempo. Vai perder tempo porque vai chegar uma hora que você vai ter que terminar um negócio e você não sabe nem o que você está fazendo. Você começou a fazer as análises arroz com feijão, que alguém falou para você que você tinha que fazer, entendeu? Mas no final das contas tá tudo uma bagunça, você não sabe nada o que está acontecendo, por que, onde, quando, e fica aquela ansiedade no coração. Então, se eu posso dizer para vocês, e isso inclusive é uma das primeiras coisas que eu trabalho nas aulas, é estabeleça a sua pergunta de pesquisa, porque quando você estabelecer a sua pergunta de pesquisa, nós vamos saber exatamente o que colocar, quais análises fazer. Sem isso aqui, gente, não tem condição. Então, a partir do momento que eu fiz a minha pergunta de pesquisa, eu posso selecionar as minhas análises de forma inteligente e direcionada dentro do cardápio de análises. Eu tenho que fazer todas as análises do multiverso? Não, não tenho. Esses dias eu submeti um artigo, eu e minha amiga Tati, a gente está fazendo um artigo de Synax, que é uma pererequinha, e é um artigo de filogeografia. Ele está aceito, acreditamos, porque a gente tem que mandar a segunda rodada de revisão, né, gente, cruzando os dedinhos. Ele foi aceito na Journal of Biogeography, e aí mas ele com revisão. Aí um dos revisores falaram o seguinte pra gente, olha, por que vocês fizeram BAPS, Network, qual outra análise que a gente tinha feito? Agora eu não vou lembrar qual era a terceira análise que a gente tinha feito. Mas eu sei que a gente meio que tinha feito umas 3 análises que meio que mostrava a mesma coisa, sabe quando chovia no molhado? E eu sempre penso, eu tenho essa tendência, tá? Não, eu vou fazer muitas análises que respondam à mesma coisa, porque assim eu tenho uma convergência entre elas. Só que às vezes, gente, a gente vai simplesmente fazer um excesso de análises que não gera uma informação adicional, que não acrescenta tanto no trabalho. E aí esses autores pediram para a gente tirar, revisores pediram para a gente tirar algumas análises, porque estava repetitivo. Então, assim, se vocês olharem o mapa que a gente fez, o mapa da Tati era perfeito, lindo. Ela pegou grupos genéticos lá, estimados pelo BAPS, colocou no mapa. Demorou um século para fazer aquilo. Literalmente, não foi um dia, não foi em 2, não foi em 3. Porque a gente sabe, você tem que escolher cor, você tem que pensar em shape de mapa, porque se você trabalha com filogeografia, você vai ter que entender de mapas. E aí a gente tirou. A gente poderia ter focado na escrita, focado em melhorar outras coisas, mas a gente acabou focando em fazer coisas redundantes e deu no que deu. Por isso eu falo para vocês que é importante saber a pergunta para que a gente selecione essas análises. E quando você faz todo esse processo, tudo isso, uma coisa é fato. Gente, ninguém tira esse conhecimento de você. Não tira, não tem como. Não tem como. Não tem. E eu falo isso para vocês porque eu já trabalhei com a parte de cienciometria. Eu tenho até um canal que fala só sobre cienciometria, metodologia científica, chama Sua Pesquisa Científica. Depois, se vocês quiserem ir lá conhecer, vai ser um prazer recebê-los lá também. E eu faço muito isso com genética de populações, com filogeografia, de plantas. Como eu leio muito esses artigos, o que que acontece? Eu tenho memorizado, estudei muito eles por causa da cienciometria. Gente, assim, até 2017 é muito difícil eu não saber uma planta que foi estudada nos neotrópicos, tá? Porque eu fiquei mexendo muito com aquilo. Depois de 2017 não, porque eu não atualizei minha planilha. Mas perceba, isso fica com a gente, sabe? Fica com a gente e não tem como ninguém tirar. E isso vai te ajudar a chegar mais longe, dentro da sua motivação, dentro daquilo que você quer. Só que uma outra coisa que vai te levar para o domínio e que levou os meus alunos para o domínio foi compartilhar isso. Compartilhar isso que você aprendeu. Eu não sei você, mas quando a gente passa para frente, eu pelo menos, eu aprendo muito. Se vocês olharem como eram os meus primeiros vídeos aqui do canal,
Ai, gente, porque a gente tem que começar. Se a gente não tiver vergonha da primeira coisa que a gente fez, a gente demorou muito pra fazer essa coisa. Gente, eu era muito quadradinha, muito acadêmica, muito pá, aquela coisa densa, entendeu? E eu não simplificava os conceitos. Então, quanto mais eu fui falando, mais eu fui aprendendo, mais eu consegui, acho que chegar a mais pessoas e também focar em conceitos que são mais interconectados, que eu nem prestava atenção. Eu não sei vocês, mas assim, muita gente gosta de falar dos outros, né? Conversar fiado, ficar falando coisa. A gente é ótimo para fazer isso, mas conversar e passar as coisas para os outros, não. Então, vamos começar a ter conversa edificante, aprender uma coisa, compartilha, ensina. Agora, tem uma diferença de ser parasitado, viu, gente? Já vou falar aqui para vocês. Porque geralmente, quando você tem o domínio para analisar e interpretar, o que mais vai acontecer vai ser você receber mensagem falando: analisa aí para mim, me manda amanhã. Você pode dar uma olhadinha na minha análise? Você pode fazer isso aqui pra mim? Gente, Brasil do céu, esse negócio não é fácil, não. As pessoas não imaginam que às vezes você vai fazer uma análise, demora um mês, 2 meses, e que você tem coisas que você já assumiu. As pessoas podem interpretar como má vontade. Então, quando eu tô falando pra você ensinar, é compartilhar. Mas é diferente de você se deixar ser parasitado, porque isso também, de uma certa forma, começa a acontecer se você não sabe colocar limite. Então, a gente tem que aprender a falar não. Mas ensinar é algo muito bom e eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai aprender muito. Eu sempre tirava notas muito boas quando eu ensinava, eu sempre conseguia aprender melhor os programas quando eu ensinava, quando eu compartilhava de uma forma tranquila, né? Sem essa questão de ser excesso. Isso é muito, muito, muito bom. Vocês sabem uma curiosidade que a gente tem aqui dentro do Entenda Genética? Eu já conversei algumas vezes com algumas pessoas sobre isso. A nossa taxa de salvamentos nos posts, nos vídeos, é muito alta, mas a nossa taxa de compartilhamento é quase zero. Vocês acreditam nisso? É uma loucura, né? Eu acho que é um pouco essa questão nossa. Eu não sei se a academia fez isso um pouco com a gente, sabe? Mas raramente tem compartilhamento. Eu falo, gente, compartilha, manda para alguém, porque assim, eu queria ter recebido esse tipo de conteúdo quando eu estava fazendo o meu doutorado, o meu mestrado, como eu queria, mas assim, não tinha isso no YouTube, ou pelo menos eu não procurava. Eu acho que no Brasil, o canal de Filogeografia Genética de Populações é só o meu, então era uma coisa que na minha época não tinha, sabe, gente? Enfim, mas isso é muito curioso. A gente quase não tem compartilhamentos, mas salvamentos a gente tem muito. E eu fiquei pensando se isso de uma certa forma não reflete o nosso universo, né? Nesse universo de pesquisa. Me digam vocês o que que vocês acham. Será que faz sentido isso, né? Essa questão de às vezes a gente não compartilhar ou deixar as coisas pra gente. Bom, mas indo nessa linha de aprendizado e de compartilhamento, uma coisa que isso eu já tinha percebido para mim, mas que esses alunos disseram que ajudaram muito eles na parte de escrita e defesa, né? E defesa de projeto e tudo mais, foi começar, gente, a escrever mesmo. Pegar, eu tô sem meu estojinho aqui, mas pegar isso aqui, ó, papel, caneta e escrever com a mão mesmo, tá? Vai escrever com a mão. Eu sei que a gente gosta de anotar em bloco de notas, eu faço muito isso quando eu faço resumo. É muito interessante, porém, muitas vezes a gente não fixa, porque pensa, você aprendeu lá na escola a escrever, né, com caneta, com papel. Então, o cérebro, ele vai fixar mais se você escrever, se você grifar. Então, faça isso. Esses alunos fizeram, eu faço. Eu podia até mostrar para vocês, mas está longe, está em outra mesa. Como que eu faço as minhas fichinhas? Eu tenho várias fichinhas que eu tenho ali os conceitos, eu já preguei muitas delas. Depois eu vou compartilhar nos stories. Conceitos eu saio pregando assim na parede, sabe? Fichinhas que eu anoto para lembrar a teoria. Tudo eu faço à mão. Gosto muito disso. Inclusive, eu fazia muito post assim no começo do canal de coisas que eu escrevia à mão e eu colocava. Vou pensar em voltar a fazer isso porque eu acho bem interessante. A gente fixa melhor. Então, quando você vai apresentar, você não tem que ter o conceito claro na sua cabeça.
a parte interpretativa, você consegue fixar isso melhor quando você escreve. Vai por mim, não sei se você tem essa experiência, mas me deixa saber, coloca aqui para mim o que que você acha, tá bom? E a gente tem uma série de passos aqui que eu quero falar para vocês, ou sugestões para, digamos assim, sumarizar a nossa conversa de coisas que você pode fazer para... Peraí, 2 segundos que desconfigurou a apresentação. Para você conseguir pôr a mão na massa e sair dominando a filogeografia e a genética de populações e tudo que você quiser fazer. Vamos lá, gente. Primeira coisa de sugestão que eu dou para vocês, sumarizando aqui para você começar a mexer com isso agora e já implementar e já sair voando, que é o que eu quero para você. Faça o diagnóstico de onde você está. Como assim faço o diagnóstico de onde eu estou? Lá nos cursos que eu dou, a gente tem um negócio que chama roda genética, que nós criamos, que são elementos que eu julgo ser importantes para as pessoas marcarem onde elas estão. Sabe aquela roda, acho que é a roda da vida, que vem nas agendas e que tem tipo, alimentação, exercício físico. Eu adaptei aquilo, nós adaptamos aquilo para as análises em genética de populações ou filogeografia. Faça a sua roda genética, tá? Coloca lá. Domínio em interpretação, domínio em análise, domínio em escolher qual análise, tá bom? Domínio na teoria, coloca domínio na interrelação de conteúdo e outras coisas que você julgar serem importantes. Marca como isso tá hoje. Hoje, coloca uma data e prega assim, ó, onde você tá na sua vida, você prega para você ficar olhando aquilo. Faça isso da forma mais sincera possível. E aí, à medida que você for estudando, você vai atualizando isso. Eu gosto de fatiar essa roda. Como assim, Natácia, fatiar essa roda? Eu gosto de fazer assim, ó. Deixa eu pegar isso aqui. Eu gosto de pegar, fazer a minha roda. Não vai ficar uma roda muito bonita. E aí, por exemplo, supondo que eu tenha essa fatia aqui, que seria análises genéticas, tá? Então, eu gosto de fatiar ela assim, de acordo com os períodos que eu vou avaliar. Então, eu faço aqui o meu diagnóstico e eu marco o nível que eu acho que eu tô, e aí eu coloco uma data aqui, sei lá, dia tal, ano tal. Depois eu faço uma reavaliação novamente e marco aqui para eu poder comparar, porque assim fica mais palpável. Nós somos seres que precisamos sentir cheiro, a gente olha, a gente admira, nós somos visuais, sensoriais. Então, quando você materializa isso, fica mais fácil para o seu cérebro entender o que você tem que fazer. E quando você faz isso, não é para simplesmente ver o que você tem que melhorar, não, é o que você tem que agir. Tá, qual vai ser o meu primeiro passo para fazer? Tudo isso aqui tá ruim, tudo isso aqui tá bom, como que eu vou fazer para resolver isso? Depois que você faz o diagnóstico de como você tá, você vai conseguir fazer uma direção assertiva do seu tempo. Lembra que eu falei que você não precisa fazer tudo quanto é análise? Você vai saber qual análise você vai fazer. Aí você vai para a parte teórica. Vai aprender teoria e fundamento. Por quê? Porque vários testes que nós temos, eles são baseados em teoria e fundamento. Se você quer entender endogamia, você tem que entender o que é endocruzamento. Se você quer entender o que são fatores evolutivos, você tem que saber o que é uma seleção, o que é deriva, o que é mutação, o que é acasalamento. Inclusive, se você quer entender sobre endogamia, você tem que entender sobre cruzamentos, porque os testes de endogamia, eles são baseados em endocruzamento de populações ideais, que são populações ali nos modelos de Wright e Fisher ou dentro das populações de modelo de equilíbrio de Hardy-Weinberg, que são modelos nulos. Então, parece que é muito distante, gente, mas não é distante, tá tudo conectado. Se você vai entender o que é um desequilíbrio de ligação, num teste de desequilíbrio de ligação, você tem que saber qual que é a teoria. Se você vai interpretar um bottleneck, como que você vai interpretar um bottleneck se você nem sabe o que é um bottleneck? Ah, é gargalo de garrafa. Tá, mas o que acontece com gargalo de garrafa? Quer ver uma coisa que o pessoal sempre fica assim, what? Quando a gente tem um evento de redução de tamanho populacional, então eu tenho uma população grande e essa população ela é reduzida, a população imediata ou as gerações imediatas ali, elas têm uma diversidade genética muito elevada.
Você tem muitos haplótipos raros ali. E o que as pessoas acham? Que reduziu a diversidade imediatamente. Não é assim que funciona. A gente vai ter isso como consequência, mas não na geração imediata. Por quê? Porque a gente teve uma redução do tamanho, mas vários representantes de alelos nas populações e uma frequência muito pequenininha. Então, você tem um aparente aumento de diversidade, mas como essa frequência desses alelos são muito pequenas, como esses alelos raros têm uma frequência muito pequena, com o tempo eles vão se perdendo, né? Ali de geração em geração pela amostragem por deriva. Pensa. Então, tudo isso a gente sabe por quê? Por causa da teoria, porque você tem essa questão de fundamentos para você conseguir entender os seus resultados. Tenha sua pergunta de pesquisa em mãos e a partir disso você vai elencar quais análises você vai fazer para responder essas perguntas de pesquisa. E quando você fizer isso, já comece a fazer isso estruturando no seu texto. Então, por exemplo, eu vou fazer uma estimativa de diversidade genética. Tá bom. Para responder tal pergunta, ok. Então, o que eu faço? Nossa, esses dias eu estava conversando com a aluna minha sobre isso. Como que você vai fazer? Põe o seu objetivo lá no seu texto, coloca quais análises você vai fazer na frente daquele objetivo. Porque essas análises vão responder esse objetivo. Isso é para você, tá bom? Depois você apaga esse negócio. Porque você não vai colocar isso no seu texto, isso é para te nortear. Prega na parede, simplesmente para você saber que você não tá pulando corguinho de ré, como diria na minha terra. Que você não tá jogando tempo fora, que você não tá viajando a batatinha. Então, tem um objetivo, tem uma pergunta, coloca qual análise você vai fazer para responder aquela pergunta, para chegar àquele objetivo. Muito bem, lá no material e métodos, você vai pegar e vai colocar o título da análise que você vai fazer e já abre um resultado e coloca o mesmo título de resultados. Mas eu vou mudar isso aqui. Não importa, depois você muda. É só para você seguir um flow de estrutura que faça sentido. Porque algumas vezes, gente, eu vou em banca e o que acontece? A pessoa pega e começa a descrever ali uma metodologia, aí você vai para o resultado e a primeira coisa do resultado não tem nada a ver com o flow que ela construiu, porque todo aquele fluxo que você construiu na metodologia, ele tem uma ligação com o seu objetivo, quais foram os passos que você foi fazendo para que aquilo tivesse sentido para responder o seu objetivo. Então, quando você muda essa ordem, algumas vezes não é interessante nem para o seu leitor, nem para você conseguir executar bem o seu trabalho. Então, isso é uma coisa que eu acho interessantíssima e que vai te ajudar muito na hora de você interpretar. Porque quando você começa a interpretar do final, e aí você põe o início e o meio do que você encontrou, fica estranho. Então você tem que contar uma história, aquilo tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido para quem está lendo, tem que ter embasamento teórico e científico. E, obviamente, nesse universo, sempre coloque a mão na massa. Eu costumo brincar e falo sempre para os meus estudantes que programa não morde, tá bom? E eu brinco, repita sempre comigo: programa não morde, programa não morde, programa não morde. É o mantra, tá? Você não vai cair seu dedo se você analisar. Não vai cair seu dedo se você apertar botão, não vai cair seu dedo, não vai acontecer nada. O máximo que vai acontecer é você sair com seu domínio para analisar e para interpretar os seus dados em filogeografia. E quando se trata de filogeografia, a gente tem um universo super complexo, super complexo. Pensa o seguinte: você vai trabalhar com dados, elementos que você não estava lá atrás para você identificar. Não tem nada que não seja registro fóssil, tá? Elementos da biogeografia, geologia. Então você tem que mergulhar nesse universo. É outro universo, gente, é maravilhoso, eu adoro. Para você conseguir interpretar os seus dados de maneira assertiva. Então, a gente está falando aqui de 10 mil anos atrás, de 2 milhões de anos atrás, de 5 milhões de anos atrás, sabe-se lá quantos milhões de anos atrás. E as suas populações, elas têm assinaturas genéticas que podem ser o produto de alguns eventos históricos. Quais são esses eventos históricos? Toda vez que eu falo eventos históricos, eu estou falando de surgimento de montanha, incursões marinhas, elevação de planalto, rebaixamento, que mais? Rios mudando curso,
alterações climáticas, mudança na paisagem do ponto de vista vegetacional. Então, faça uma lista de todos esses elementos que podem ajudar o seu trabalho a ser respondido. Exemplo, eu estou com esse artigo da Sinox, da pererequinha, e o que é importante para nós dentro desse artigo? Entender sobre incursões marinhas e soerguimento de montanha ali na América do Sul. Isso é importante, então a gente foi atrás de entender esses processos biogeográficos, a data que eles ocorreram, para que a gente pudesse fazer uma discussão que investigasse essas assinaturas genéticas e identificasse se a gente conseguia fazer uma relação com esses eventos históricos que aconteceram lá atrás. Então, quem tem domínio dentro da filogeografia faz isso, tá? Busca, além das análises, essa parte interpretativa. Eu espero que com essa conversa aqui você saia feliz e fazendo as pazes com a filogeografia ou simplesmente aumentando mais ainda a sua relação de amizade com ela, a sua relação com as suas análises e interpretações dos seus dados de forma mais profunda, entendendo que nem sempre a gente vai fazer o que quer, mas vai fazer o que precisa e que a gente precisa saber qual é a nossa motivação, qual é o motivo da ação, por que você faz aquilo que você faz e o que te move. Só assim você vai conseguir tomar a decisão de aprender a fazer isso e se manter nessa decisão sem ficar com firula, sem ficar romantizando o processo, achando que tudo é lindo, que tudo é maravilhoso. Não, gente, é vida. Tem hora que você vai querer jogar o computador no chão e sair correndo, tem hora que você vai olhar para os seus haplótipos e vai querer que eles tenham vida e que você abrace eles. Faz parte do seu show. Então, abrace o processo. Essa é digamos assim, a maior mensagem que eu posso deixar para vocês aqui e que foi o que eu identifiquei nesses alunos que nós tivemos, alunos que defenderam aí a sua defenderam não, né? Que qualificaram no seu primeiro ano de doutorado, alunos que hoje estão no doutorado, estão fazendo colaboração com vários outros profissionais. Por quê? Porque as pessoas não sabiam fazer análises que hoje eles sabem, então eles se tornam, digamos assim, pessoas interessantes, né, dentro desse universo, e que eles me disseram, e que eu também percebo isso dentro dos meus estudos, que o negócio é simples. Teoria, prática, interpretação e repetição é o que vai fazer com que você fixe as coisas e vá para frente e vá brilhar. Muito obrigada por sua atenção. Eu vou abrir uma caixinha de stories agora. Uma caixinha de stories não, né, gente? Uma caixinha de perguntas nos stories. E se você tiver alguma dúvida, se você quiser comentar alguma coisa sobre a nossa conversa de hoje, coloca lá para mim. Se a gente tiver perguntas ou até mesmo algum comentário sobre, eu entro aqui à noite para a gente fazer mais uma conversa na nossa imersão das nossas áreas de paixão aqui, né? Então é isso. Muito obrigada e até breve. Até amanhã também, lembrando, 8 horas da manhã. E não se esqueça de se inscrever na semana do DNA Filogel. Beijo e até a próxima. Tchau!